Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com, pós-créditos entrando no ar. Pra quem achava que não dava mais tempo esse ano, olha aí, tem mais um pós-créditos aqui na programação. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que se vestiu de Elfaba, mas tem o espírito de Glinda. Os trejeitos da Glinda, né, amor? Não tem jeito. É muito segura de si, né? Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o estreante Fernando. E olha só, Fernando, popular, you gonna be popular. Só porque está no podcastirmãos.com, agora vai ser popular. É estrelato agora, né? Tem que estrelato. Agora abriu, tá assim, abriram as portas do sucesso. Bom, eu tô aqui com o Paulinho, espero que ele tenha estudado bastante, né, de todo o universo do Wicked, e me explica um pouquinho como o filme virou peça e foi baseado no livro, que era baseado no livro, então eu espero que ele tenha todas as respostas aí. Você tá muito enganado, Fernando, Olha porque a gente isso. trouxe você aqui como o especialista em Wicked. Esse que foi o pacote vendido pra gente. Essa ideia nasceu no episódio da semana passada, gente, que a gente fez o literário e no final anunciou que vamos gravar sobre o Mágico de Oz pro próximo literário, ainda nesse ano. E nós sabemos muito bem que o Fernando, que é marido da Carol, que está sempre no literário com a gente, gosta muito de musicais. A gente falou, caramba, o Fernando tem que estar pra falar com a gente sobre o Mágico de Oz. Mas coincidiu que nessa semana nós fomos ver o Wicked e pensamos, por que não falar sobre o Wicked, trazer sim, o Fernando aqui pra dar mais contexto pra gente, porque afinal nós somos recém-chegados ao mundo de Wicked, até de Mágico de Oz de maneira mais próxima, né? Sim, a gente já tinha lido o livro do Mágico de Eu Oz. não, eu estou lendo você agora. Você tá lendo a primeira vez? Claro, Primeira vez? sim. Olha, você eu já não tinha sabia. lido? Eu não sabia que você já tinha lido. Já tinha. Eu sabia que o Daniel tinha lido Nosso Filho. Não, sim, eu li um dia que eu peguei assim, o Daniel falou, mamãe, você tem que ler. Aí eu peguei, ele é pequenininho, eu li rapidinho. Então assim, eu já tinha lido o livro, o Paulinho tá começando a ler o livro agora, mas a gente já tinha visto o filme, conhece todo o mundo, né, de Mágico de Oz, a música, superficialmente, é. Pra quem tá chegando aqui desinformado, a gente vai explicar o que o Wicked tem a ver com o Mágico de Oz, tentar desvendar um pouquinho essa confusão que às vezes vem na mente das pessoas e dar um pouquinho a nossa opinião, comentar sobre a nossa experiência de acompanhar toda essa obra aqui no pós-créditos especial. E trazer muitas curiosidades, que eu tenho umas curiosidades muito aleatórias e eu quero falar aqui pra vocês, gente. Vamos lá, gente. O Mágico de Oz é onde começa tudo isso. E as lembranças que eu tenho de Mágico de Oz são da Globo exibindo no Corujão no Ano Novo, quando eu era criança. Eu lembro que eu ia... era coisa de Ano Novo, assim. Sabe aquela hora assim? Porque antigamente, tem que voltar bastante, né? Antigamente, a programação da TV não era 24 horas. Chegava de madrugada, tinha um contadorzinho assim, desligava e voltava, tipo, 5, 6 horas da manhã do dia seguinte. Mas isso é muito antigamente, amor. Muito sim. antigamente, eu lembro disso. E eu lembro que no Natal e no Ano Novo a programação passava direto, assim, porque as pessoas ficavam acordadas nesse horário. Então era a hora que, tipo, eu ia com os meus pais na casa da minha avó pra dar Feliz Ano Novo, pra ganhar o Bom Princípio, né? Que a gente ganhava o dinheirinho que os avós davam. São Paulo, Você não Mato Grosso do Sul não tem isso, não? A avó e o vô chegavam com um dinheirinho assim, punha na mão, Bom Princípio, meu netinho e tal, né? E eu lembro de estar passando na TV Mágico de Oz. Então eu tenho essa cena gravada na minha mente, assim, na sala da casa da minha avó, passando o Mágico de Oz. E era filme que, assim, e já era... a música Somewhere Over the Rain. E era um filme já muito antigo, né? O filme é de 1939, já vai tá perto de fazer 100 anos aí, né? Daqui 14 anos. Mas assim, passava ainda como nostalgia na TV naquela época. Com o tempo, isso entra no nosso imaginário, a gente sabe da fama do filme, né? Tem até, se você dá play no disco The Wall, do Pink Floyd, ele sincroniza com o Mágico de Oz. Tem umas lendas urbanas nesse sentido. Então a gente vai ouvindo sobre o imaginário de Mágico de Oz. Mas por que a gente tá falando de Mágico de Oz aqui? Porque o filme Wicked, que está no cinema, que acabou de ser lançado a segunda parte, a primeira parte foi em novembro de 2024, agora em novembro de 2025, a segunda parte, que dá pra encarar como um filme só. De 5 horas e pouco. E esse filme no cinema tem gerado um burburinho aí, né? E a gente vê o hype sendo espalhado, não muito aqui na nossa realidade, mas a gente vê na internet, a gente vê no Brasil e tal. E assistindo, a gente viu que tinha muita coisa pra falar. Sim, mas e pra a comentar conexão sobre isso. com Eu sei. Tá. Porque o Wicked do cinema
cinema é baseado no musical de Wicked. O musical de Wicked é baseado no livro Wicked, Do Gregory Maguire. do Gregory Maguire. O Tan até perguntou no episódio anterior, não sei se foi em on, se foi em off, quão canônico é. Agora, sim, assistindo Wicked e lendo o livro, a gente vê que é muito mais uma fanfic do que necessariamente canônico, né? Total. Se você tenta encaixar tudo na sua mente, não faz sentido. Definiu, assim, uma palavra muito, muito boa. É uma Mas não fanfic, é- uma grande fanfic. Mas não pejorativo, né? É o próprio autor, né? Ele falou que ele gostava muito da história e entendeu em uma fala, acho que da bruxa, do filme. Saber que você tava por trás disso, Glinda. É tipo, dali que ele tirou e teve. Acho que deve ter tido um sonho muito louco. Cara, que Criou, legal, assim, né? sabe? Mas foi dali que ele tirou. Não tem nada assim que indicava, assim. Então ele construiu a história do zero. Porque o livro Wicked foi lançado em 1995. Então, nos anos 90, o Gregory Maguire, que é o autor do livro, ele começou a pensar sobre a origem do mal, né? Que nós na teologia já estudamos muito profundamente, mas ele já tinha escrito alguns livros infantis e ele resolve pensar sobre isso e tendo contato com o Mágico de Oz, que já faz parte, né, do imaginário popular, ele começou a pensar nisso a partir da fala que o Fernando comentou aí, e em 1995 ele lança o livro Wicked, que conta a origem da história da Bruxa Má. Aí você pensa, nossa, mas isso daí já é velho, já teve o filme do Já teve a a Malévola. Malévola, a Cruella e tal, O mas... Darth Vader com o episódio 1 aí, né? Mas você vê que ele escreveu antes dessas ideias. Então, assim, vem depois no cinema, mas é uma ideia relativamente original pra época. Ele pensa a origem da bruxa Da e bruxa má do tenta entender Oeste. por que as pessoas se tornam más. Num contexto fora do cristianismo e tal, que a gente tem uma outra visão relacionada a isso. Então, ó, vamos lá, só pra entender. O Wicked, o filme, é baseado na peça de teatro. No que musical, é, né? No musical, né, da Que é uma Broadway, peça de que é uma teatro. peça de teatro, que é baseado no livro do Gregory Maguire, que foi inspirado pelo livro do Mágico de Oz, enfim. Isso. A gente vai falar mais sobre É o boneca livro. russa, né, Maria? A gente vai falar mais sobre o livro do Mágico de Oz, porque a gente vai falar sobre o livro no próximo literário. Eu acho que a gente podia reservar mais pro nosso literário. Não, mas só mesmo, pra... Mágico de Oz. Eu preciso É. muito das datas, né? E o livro Mágico de Oz foi escrito pelo L. Frank Baum em 1900. Foi lançado em 1º de setembro de 1900. Esse livro Ontem, que né? fez um... Aqui. Ah, tá Bem fácil. recente. Que fez um sucesso estrondoso porque ele pensava uma maneira diferente de contar contos de fadas pra época. Mais leve, assim, o mais... concentrando-se mais no bem do que no mal. Então ele lança o livro, faz um grande sucesso na época e no decorrer das eras que vieram depois. E em 1939 é lançado o filme O Mágico de Oz, que foi revolucionário pra época. Filme colorido em 1939. E é muito legal do filme que você começa a assistir o filme, você acha que ele é preto e branco. A gente assistiu faz pouco tempo, né? E de repente ele vira Gente, colorido. Quando ela chega em Oz, o filme se torna colorido. Aí você fala, ué, mas como assim? Já tinha filme colorido nessa época? Será que foi colorizado 1939, digitalmente? Depois não, o filme já foi lançado colorido e deve ter chocado muita dos gente no primeiros, cinema né? Foi. quando teve acesso a ele, né? E a Dorothy foi a Judy Garland. Ela teve uma vida muito complicada depois, quando você começa a estudar sobre a vida dela. Ela morreu de overdose e tal. Mas ela é mãe da Liza Minnelli. Não só a Judy Garland teve problema, mas assim, todo o set Mágico de Oz foi tudo Foi bem muito conturbado, Tudo né? muito problemático. Aconteceu muita coisa assim, terrível mesmo, sabe? É. Então, acho que essas curiosidades vamos deixar pra lá. A própria maquiagem da atriz também, né? A maquiagem da Verde não era própria pro rosto. Era E ela tóxica, teve vários né? problemas. É verdade. Foi um negócio bizarro, né? Enfim, mas esse filme, ele é um clássico que é revisitado até hoje e é muito fácil da gente encontrar nas plataformas de streaming. Hoje em dia ele tá... Vocês já viram? Las Vegas fizeram aquela esfera que é toda de telão. Vocês já chegaram a ver? The Sphere, né? Eles fizeram uma edição comemorativa, porque a tela de cinema dessa esfera, ela é quase... 360, né? Ela quase fecha, né? E eles fizeram uma experiência imersiva com o Mágico de Oz, Uau. colocando mais efeitos no filme, então ele pega tudo e é uma experiência imersiva. Furacão tem vento, na parte das macieiras cai maçã. Nossa, que legal E isso. quando entra a Glinda, vem bolinha de sabor, custa $150, acho que o ingresso. Mas o pessoal tá falando que quem gosta assim do Que é filme assim, é uma muito experiência fã, né? nova e uma visão nova, né? Então... Vai no cassino, ganha um dinheirinho, e aí os... E a fábula dos Estados Unidos, né? Eles falam, né, que é o conto de fadas americano. É o único que saiu mesmo dos Estados Unidos foi o Mágico de Oz, né? E é presente nas escolas. E mesmo a peça do Mágico de Oz também foi bem famosa, né? Foi Broadway, montada em escolas. A gente vê, eu também tive contato com o Mágico de Oz também em escola, montagem de peça. Então é bem forte já. A história do Mágico
Mágico de Oz em si já é bem forte, né? Então o Wicked vem pra amarrar isso e surfar no hype, né, também. E o Gregory Maguire, então o autor do livro, dá essa reimaginada. Quando entra um cara chamado Stephen Schwartz, que já tinha feito outros musicais, né? Ele fez aquele Godspell, né? Que é bem conhecido. E outros também que o Fernando, que é da área de musicais, deve conhecer. Pippin também. E ele tava num encontro de fãs no Havaí, fazendo um passeio lá, quando uma das fãs chega pra ele e conta desse livro Wicked. Porque o livro foi lançado, fez um sucesso pequeno, não foi um grande, estrondoso sucesso de vendas, mas essa fã teve acesso a ele, leu e comentou com o Stephen Schwartz sobre a ideia do livro. E o Stephen Schwartz gostou muito e começou a ir atrás. Ah, peraí, esse livro... Essa história é legal, você comprou o livro, dá né? pra Já fazer leu alguma livro, coisa com ele. E o cara fazia musicais e tal. Ele vai atrás e descobre que a Universal já tinha os direitos e tava tentando fazer um filme já tava tentando produzir um roteiro, mas tava meio enroscado e tal. Ele vai atrás e fala, tem uma ideia, vamos trabalhar em cima disso. A obra que vem daí tem muito a ver com o musical, porque no musical você conta seus pensamentos, né? Não precisa ficar aquela voz off contando o que tá passando pela mente da pessoa e tal. Vamos fazer um musical sobre isso. Então, em parceria com o próprio Gregory Maguire, o autor do livro, eles lançam em 30 de outubro de 2003 a peça na Broadway, que está em cartaz. Até hoje, né? Tá em cartaz. Em 2016, ela estreia no Brasil, uma versão brasileira do musical, que o Fernando já foi ver, né? Foi ver 2 versões já, né, Fernando? Fui ver 2 versões, das 3, 2, sim. Ah, tem 3 versões? Tem. Mas essas versões, elas mudam só os atores ou muda muita coisa da obra também? A primeira versão que veio foi Ctrl-C, Ctrl-V da Broadway. Compraram os direitos de lá e veio exatamente tudo. Figurino, cenário, as falas, tudo. Eles têm que fazer, né? Então vem um diretor americano e pra ver se tá tudo certinho, né? Nos conforta. Mas traduzido, né? Em português mesmo. Traduzido, com as versões em português, tudo certinho. As músicas são em português as músicas são em português também, traduzidas. Mas você olha assim uma foto, você não sabe diferenciar, né? Se é a produção americana ou se é a brasileira. E é bem comum isso, né? De ter a gente fala que as versões são as réplicas que eles trazem, né? Eu acho que as duas que a gente já viu o musical 2 vezes, que foi o Fantasma da Ópera e o Miss Saigon. Eu acredito que era réplicas totalmente iguais. São cenários que vêm de lá. Eles são cenários que depois que encerra as produções lá nos Estados Unidos, vai para um container e eles vendem essas versões. Então, geralmente, pela T4F, que é a empresa que geralmente traz, vinha do México. Então, primeiro eles instalavam no México e esses cenários vinham do México pra cá. E faz um tour, né? Realmente, ele não para. E pra quem nunca foi musical, gente, tem gente que não gosta e não vai gostar. Eu já vi de gente que... Eu lembro na minha adolescência, assim, tinha um amigo meu que tinha ido, um amigo mais velho, né? Mais amigo dos meus pais, que tinha ido pros Estados Unidos, que tinha ido pra Broadway. Aí ele falou, eu preciso ver esse tal de musical aí e tal. Ele foi ver Cats. Ele saiu no meio, ele falou, é insuportável. Do nada as pessoas começam a cantar. Pra começar. Nem eu gosto de Cats. Aí eu fiquei com isso na cabeça, nossa, musical é um negócio chato, né? Até que eu comecei a me interessar mais e tal, e todo mundo fala, nossa, tem que ver um musical, tem que ver um musical. A gente não tinha nem filhos nem nada. A gente foi ver o Fantasma da Ópera no teatro. Cara, e é assim, assustador o nível de produção, as coisas saindo do chão, assim. Eu falo, como que eles instalaram isso no chão do teatro? Sabe como, né? E com a orquestra ao vivo, mudança cantando. de cenário, a orquestra tocando. Gente, é difícil de assistir porque as lágrimas estão ali, sabe? Atrapalhando. Porque é muito emocionante. É mesmo, muito incrível, muito incrível. E a gente viu essa indústria crescer demais no Brasil. A gente tem hoje escolas profissionalizantes, tem várias produtoras que trazem. Na época que era Miss Saigon, Fantasma, Os Miseráveis, que foram tipo um dos primeiros, o pessoal contratava, sabe, ator que cantava ali um pouquinho, sabe? E hoje em dia tem gente que se prepara mesmo, que faz curso e vai, e não precisa nem ir pra fora. Faz aqui, são atores, e é uma indústria total, assim. O público foi crescendo, né? Então, vocês viram no começo também, e é isso. A gente viu o próprio hype do Wicked também vai ajudando assim com... isso a gente tem, também, né? A gente recentemente teve umas produções que envolveram bastante crianças. Então, a gente tem musicais mais infantis. Então, eu tô falando de Matilda, falando da Fantástica Fábrica de Chocolate, teve Billy Elliot, tem vários que... Mas são nesse nível, assim, mesmo de produção? Sim, nível de produção internacional, que pegaram crianças e aí os pais que eram fãs acabaram colocando as crianças e atraiu muita criança pro teatro. E o fato de ser ao vivo, né, cara? No cinema você pode errar quantas vezes for. Claro que tem o tempo da diária lá e tal, que você não pode gastar muito. Mais ou menos, amor, porque é tudo tão sincronizado. Você verdade. sabe disso. Nas danças muito grandes então, e tal. Imagina você errar uma coisa e pra... todo mundo tem que fazer tudo de novo. Mas eu fico pensando nessa... Geralmente, os musicais, os cantores e as cantoras têm uma extensão vocal muito grande, pega aquelas notas muito agudas, assim, sabe? Você imagina você tá preparado pra dar aquele grito, assim,
sair direito, nossa, deve ser muito tenso, cara. Tem que ser muito profissional pra conseguir fazer isso e até contornar se uma coisa não dá certo e tal, né? Exato. Até pegando esse gancho, eu ia até falar mais pra frente, mas esse gancho que o Fernando falou, das crianças, dos pais que gostam e tá envolvido, a Ariana Grande, que faz o papel da Glinda no Wicked, ela também foi desde criança, porque a mãe dela também gostava muito de musical, né? Então ela desde pequenininha também gostava e via o Wicked. E ia vestida de Glinda, ia vestida né? de Glinda. Essa história é muito eu legal. não sei até onde isso é verdade, mas dizem que ela chegou pra Kristen, né, que faz no musical da Broadway a Glinda, falando que um dia ela ia ser a Glinda. É muito legal. E ela se entrega muito, né, na personagem. Como eu não conheço a versão musical, pra mim é ela. E ela rouba a cena sempre que aparece, né? Até em segundo plano, quando ela aparece, ou ela dá um gritinho fora de tela, assim, você fala, caramba, como ela é essa legal. personagem. Aí uma coisa que eu te interrompi, você não continuou contando, Fernando, você falou da primeira versão, mas você não explicou quais são as diferenças para as outras duas versões do Wicked. Sim. Quando retornou a segunda, é chamado no universo uma versão não réplica, onde eles compram os direitos da peça, então as músicas são as mesmas, a história é a mesma, o texto é o mesmo, mas toda a parte de cenografia e figurinos é totalmente diferente. E coreografia também, né? Não sei se vocês já viram alguma coisa de peça, pelo menos o Defying Gravity, por exemplo. O Defying Gravity, na peça, ele é o final do primeiro ato. Sim. Então, foi exatamente assim que dividiram os filmes, né? Em 2 filmes. Então, o Defying Gravity é quando ela voa, e é o final do primeiro ato, e é isso. Aí, no palco, na versão original, e na versão que tá em cartaz até hoje na Broadway, a atriz que é a Elphaba, ela sobe numa plataforma. Ela sobe numa né? plataformazinha, Cara, assim. É muito legal. Um negócio, um cinto fecha na cintura dela, e ela ali fica meio que parada e só sobe com um paninho ali, a capa, e canta meio que voando e termina o primeiro ato lá em cima. O mecanismo, ele faz um pouquinho mais pra frente, assim, mas ele ainda tá ali no palco, né? Na segunda versão, tinham feito uma versão não réplica, acho que lá na Noruega, não sei, eu acho que é. Que foi a primeira vez que a Elphaba voava por cima da plateia, mas era um negócio, não ficou assim tão legal, assim, ficou meio tosco, assim, a versão que eles Dá pra fizeram. ver os cabos. Dá muito, assim, dá muito. Não é nem questão de esconder, assim, a própria versão, assim, tava meio... Não tava bonito, assim, sabe, de ver, mas foi a primeira vez que fizeram voando. E aí, quando vieram anunciar na versão não réplica aqui, ficou essa expectativa, realmente, de ter isso, e eles reformaram o teatro pra poder ter todo o mecanismo, e a Elphaba voava por cima da plateia. E não era um voo, assim, estático, como é o da primeira versão, ela voa, desce, chega bem perto, assim, então... E tudo isso... Cantando, né? Cantando ao vivo, assim, isso que é legal. Incrível, então, cara. foi bem legal, assim. Aí na segunda versão fizeram assim, e na terceira também, em outro teatro, e permaneceram assim também o voo. E tanto que é uma coisa que os fãs de musicais, os fãs de Wicked lá fora, tem várias vezes deles reagindo ao como é o voo da Elphaba aqui no Brasil, assim. E eles pedindo, não, tem que atualizar agora da Broadway e tal, mas eles entendem que é canônico deixar daquele jeito, como foi criado desde 2003 e tal. Dessa versão, inclusive, eu acho que eles já venderam essa versão do jeito que é não réplica, tá sendo agora vendida como réplica da não réplica, totalmente junto com o musical, o livro. Então, acho que tá sendo montada agora em Dubai, a versão exatamente como era aqui no Brasil, da Elphaba voar no meio da plateia, com os figurinos todos que foram desenhados aqui no Brasil, mas a versão réplica dessa versão agora é pra fora. Então, o hype só cresce e só amplia, assim. Cara, é muito legal. Nossa, eu imagino. A emoção, né, amor, de ver no teatro. Então, eu queria falar como que a gente chegou no Wicked também, né, amor? Como que foi o nosso contato? Eu vou ser muito honesta, tá? Eu já tinha ouvido falar de Wicked, assim, de que era uma peça de teatro, realmente, que tinha a ver com o Mágico de Oz, as bruxas que apareciam no Mágico de Oz. Não sabia nem quantas bruxas eram e tal. E o Wicked tava na lista pros filmes do Oscar. Aí o Paulinho falou assim, Adri, a gente tem que assistir o Wicked. Só que eu falei, nossa, só 3 horas. E aí a gente ia colocando os outros filmes da frente, que eram menores, né? Tem o fato de que nem todos os filmes entram legendados aqui na Espanha. E a gente sempre fica esperando. Tem uma sessão por semana, aqui na nossa cidade, né? Uma sessão por semana de um filme que entra legendado. Porque o espanhol não gosta de assistir legendado. A gente tava no encontro da turma de inglês da Adri ontem. Da turma de inglês, hein? Ó, turma veja de bem. inglês. São só espanhóis, né? A Adri é a única estrangeira do grupo. E a gente chegou logo depois de ter ido assistir o filme. A Adri toda feliz, foi assistir o Wicked. Começo da história, a maioria não sabia do que se tratava, né? Mas quem se interessava mais, a Adri fala, eu fui ver com versão original. Eles não chamam aqui legendado, eles chamam versão original. É o
Voce, versão original subtitulada Em espanhol. Aí eu fui ver a versão original. Aí os caras falaram, mas... Você ouviu em inglês? Em inglês e tal. Sim, porque daí dá pra ouvir as músicas, a voz das pessoas e tal. As músicas originais são em inglês. Não, eu queria ver a Ariana Grande cantando, a Cintia Erivo cantando. Aí eles falaram, mas daí eu não consigo prestar atenção, porque daí eu tenho que ficar lendo legenda embaixo. Não dá, sabe? Preguiça, é muito a cabeça deles. Tanto que a gente foi na versão original, pelo que eu vi assim, só tinha estrangeiros. As duas que estavam atrás da gente estavam falando em inglês. Do outro lado tinha uma pessoa sozinha. Não sei, podia ser uma espanhola, fã e tal. Mas assim, tinha meia dúzia de pessoas. Por isso que tem poucas sessões aqui. As pessoas não vão ver a versão original. Então é muito difícil a gente conseguir ver essas coisas. Então, eu acho que não entrou a versão original do primeiro no cinema. Se entrou, a gente não viu. Eu acho que não entrou, porque a gente tava bem antenado. Aí, conforme eu fui vendo um pouquinho do hype, eu falei, talvez seja legal ver esse filme e tal, né? No que saiu no streaming. Tá concorrendo o Oscar. A gente queria assistir pra gente ter noção no Oscar das apresentações, das músicas Mas a gente não viu antes do Oscar. Não, a gente não conseguiu ver. Só viu depois que entrou no streaming e conseguiu assistir e falou, caramba, esse filme é legal, tem muita coisa aí, interessante, né? Eu fiquei extremamente apaixonada pelo filme. O Paulinho tava querendo muito mais ver do que eu. Eu lembro que tava um calor do peru, a gente ligou o ar-condicionado, colocou o colchão na sala e tal, foi assistir. E, cara, eu comecei deitada e terminei em pé, assim, porque foi uau! Eu falei, agora eu entendo. Mas também, eu não vi, eu não tive contato, mas eu sei que os cristãos mais conservadores tiveram problemas com esse filme e eu consigo imaginar os motivos, né? Porque tá falando sobre a origem do mal, sob uma perspectiva não cristã. E também tem as questões de fantasia e bruxaria que sempre assustam. Você consegue imaginar geral. O motivo, mas você não respalda os motivos, né, amor? Tem que deixar claro aqui. Os mesmos criadores dos haters de Harry Potter também se encaixam nisso, sabe? E que leva os filhos pra assistir Frozen, né? Mas não. E eu sei que tem muita gente que fica muito revoltada quando você humaniza um vilão. O Frank Baum imaginou ela só como uma bruxa, má, e pronto, né? Mas daí vem o Gregor Maguire falando aí, mas por que ela se tornou má? Será que as pessoas nascem más mesmo ou alguma coisa as faz tornar má? Ela é má também. Mas eu queria ouvir do Fernando. Teve esse burburinho aí no Brasil? Eu vi mais, assim, uns relatos, assim, no Twitter, e o pessoal marcando umas mães, aquelas mães fundamentalistas, sabe? Que foram, assim, porque o hype foi muito grande, né? De o orçamento de marketing desse filme não tá escrito, assim, que eles realmente colocaram muito, né? Aqui no Brasil tem um shopping que tá com decoração de Natal de Wicked. Uau! Caramba! E no hotel que eu trabalho fizeram um quarto temático também de Wicked. Tudo em parceria, tudo dentro do orçamento de marketing do filme, assim. Então é muito, muito, muito forte. E amarrado também com a peça, né? Que tá em cartaz também aqui no Brasil, como eu falei, né, já na terceira versão. Mas é muito disso. Eles também conseguiram amarrar... Isso foi muito legal da parte da produtora brasileira, né? Da Universal. Eles conseguiram convidar as atrizes que fazem o Wicked, porque as três versões que fizeram são as mesmas atrizes que fazem a Glinda e a Elphaba. Elas antes faziam coro, né? Nos musicais, assim, não tinham papéis, assim, de importância. E foram escaladas lá na primeira versão, na versão réplica que veio, como Glinda e como Elphaba. Então, a Mira Ruiz e a Fabi Bang. E as duas estão fazendo o papel. Elas foram convidadas para fazer a segunda vez, né? E a terceira vez também foram convidadas. E elas vêm agora como produtoras, né? Então, uau, que legal. E surfam no hype, assim, bastante. Não, elas foram convidadas para fazer a dublagem brasileira do filme. Então, as versões das músicas são as mesmas que você vê no teatro. E eles conseguiram colocar isso. Caramba. Palavra por palavra. Então, elas que estão fazendo a dublagem, então, puxa também o hype de quem assiste a peça aqui, quem gosta de teatro aqui, de vê-las também no cinema. É bem forte, assim, o hype. É lógico que vai ter que não vai gostar. E sempre tem gente que realmente não gosta, muito gente. Fechada. Eu vi um vídeo de YouTube de uma mulher que tem um monte de views ainda. Ela falou assim, por que não assistir Wicked? Aí eu falei, vou ver, né? Porque, enfim, a gente gosta de ter os dois lados pra ver o que a pessoa... Mas assim, ela não deu nenhum fundamento dela, foi, eu já não aguento mais as pessoas falando disso, ouvindo disso, e eu não gosto da Ariana Grande, não gosto da voz dela, não sei o quê. Então por que eu vou num cinema pra ver a Ariana Grande, sabe? Não, e tem gente que não consegue entrar na ideia do musical, sabe? Como assim? Todos estão cantando a mesma música se ela tá contando a história dela? Como assim? Eles param o que eles estão falando e começam a cantar. Exato! Não porque é natural. A gente tá aqui gravando podcast. Oh, não, Paulinho! Tivemos que preparar a comida. Não, mas se cada um tá cantando na sua vez, até vai fazer sentido, porque você pode falar cantando. Mas quando eles cantam juntos, aí você fala, como que os dois sabem a mesma letra, né? Tipo, vocês estão criando esse diálogo na hora, né? Então, mas assim, você tem que entrar na fantasia, tem que se desconectar com isso. E musical não é uma novidade no cinema. Isso já existe há muito tempo, né? Desde aquelas de Fred Astaire dançando e tal, já eram musicais, mas isso foi se desenvolvendo, foi vindo muito
muita coisa da Broadway pro cinema, adaptações, e as pessoas já deviam estar mais acostumadas, né? Até animações, né? Tem tantas animações musicais, enfim. Mas a gente tem falado muito aqui sobre Elphaba, Glinda, que são as duas protagonistas do filme e do musical. E 2 episódios atrás do Literário, quando a gente anunciou que iria ler O Mágico de Oz, e depois mencionou também a conexão com o musical, a Carol deu essa curiosidade, mas pra quem não ouviu, o nome Elphaba vem a partir do nome do autor, de L, né? L. Frank Baum, juntando L. Frank Baum, Elphaba. Foi o nome que foi dado porque no livro ela é só a bruxa má do Oeste. Então, pra dar uma personalidade pra ela, o Gregor Maguire decide dar um nome pra ela e ela vira Elphaba, inclusive como uma homenagem ao autor de O Mágico de Oz. Só dar um parênteses sobre o livro, é importante, quem teve o primeiro contato com o filme e depois com a peça de teatro e vai ter o contato com o livro, tem que dar uma refreada, assim, se você vai achar que o livro tá exatamente o que conta na peça, assim, ou no filme, o livro é bem, bem, bem diferente, assim, da peça. O livro, ele é dividido em 4 partes. Você tá falando do livro do Wicked, do livro, né? do Wicked, é o livro isso é importante do falar Gregor, mesmo. Ele é bem diferente, assim, sabe? Ele é mais pro adulto, assim, na verdade. Ele tem uns assuntos bem fortes, assim, o que é mais forte, assim, nele é política e toda a parte dos animais, né, de maus tratos e de opressão, assim, é totalmente o viés do livro, assim, sabe? São divididas em 4 partes, pra você ter uma ideia, a parte que mais chega perto do plot do musical mesmo e amarrando com o Mágico de Oz é a 4ª parte. Na 4ª parte que chega a Dorothy e tem toda a parte que é meio que por trás, assim, todas as partes que amarra do musical, assim, a Glinda mesmo não tem tanta participação, ela aparece muito pouco, muito pouco. É mesmo? O Gregor Maguire, ele foi envolvido no processo de criação do musical, né? Ele também tem um dedo lá, então eu acho que, assim, ele lançou como sendo um conteúdo bem, assim, maduro, bem adulto, a leitura é muito difícil, ela é muito arrastada, realmente, e não tem toda a mensagem, sabe, de, tipo, amizade, empoderamento e do que tem no musical. Né? Muito mais pesado, realmente, é arrastado, e eu acho que ele meio que, algum amigo dele chegou e falou assim, você não podia ir por esse lado, assim, sabe? O que você acha de fazer desse jeito? E acho que quando ele teve a oportunidade de mexer no material de novo, ele foi por esse lado. É legal, porque ele conseguiu se desapegar, né? Porque o autor geralmente não abre mão de um monte de coisa, né? Exato. E a própria criação da peça, ela é feita primeiro em workshops, né? E a própria as atrizes, né, que fizeram as originais, que é a Idina Menzel, que é a Bruxa Verde, ela é bem conhecida, ela é a voz da Elsa, do Frozen. E ela tem uma participação no primeiro filme até, né, do Wicked. Sim, as duas participam. E a Kristen, ela é muito carismática. O personagem da Glinda, assim, foi muito desenhado em cima dela nos primeiros esboços da peça, onde realmente o foco total era na Elphaba e no Fiero, que eles aparecem muito mais no livro, são os personagens principais. E a Glinda tem um papel muito de coadjuvante, assim, muito mesmo. E aparece muito pouco. Então foi muito mais do carisma da Kristen que eles cresceram mais o personagem da Glinda, sabe? Quando eu falo que o Wicked é uma fanfic de O Mágico de Oz, é porque se você tenta, e é natural, né? A gente tá lendo agora O Mágico de Oz, e a gente vê que o Wicked, boa parte se passa antes, e eu só descobri assistindo o filme que boa parte se passa durante a história do Mágico de Oz. No começo você fica tentando encaixar, isso acontece naquela hora, isso acontece naquela hora. Aí eu tô lendo o livro e falo, não, mas isso não faz sentido ter acontecido naquela hora, porque no livro tá diferente e tal. Você acha que no livro Wicked se encaixa mais, ou o musical usa as mesmas licenças poéticas do livro? Eu acho que ele conversa mais também com o filme, né, do Mágico de Oz, casa mais, assim, do que o próprio livro, né, do Mágico de Oz. Algumas questões realmente conversam muito mais. É que também tem o livro de Mágico de Oz e tem o filme do Mágico de Oz. Também tem tudo isso. Então é muita coisa. Eu acho que mas pra mim essas coisas não atrapalham, de verdade. É, isso que eu ia dizer. Sabe? Você tem que ir pra cada obra independente, eu acho. E pensar como ela funciona como própria obra, apesar de ela ser muito dependente da história do Mágico de Oz. Igual o Paulinho tava lendo o livro ontem, o Mágico de Oz, ele, Dri, mas não tem como ela encontrar a fulana agora, porque não era nessa hora, daí eu, tá bom, amor, tá tudo bem. Não, eu não falei nesse tom, né, mas... Não, sim, mas a gente fica tentando encaixar, mas não vai encaixar, então desencana e vai pra cada obra. Tem alguns furos. Eu vi alguém falando assim, não, agora eu tô esperando a versão, quando vão fazer agora, é uma versão cronológica dos 2 filmes, os 3, né, filmes agora, não, né? sério, o Mágico de Oz, o Wicked, o 1 e o 2. Eu falei, não tem como. Tem uma hora que no final dá uma embolada total. São discussões, igual a gente teve discussão no Conde de Monte Cristo
assisto. Começa em que ano? Começa no ano tal. Tem hora que a gente tem que relevar, não tem jeito, sabe? Vambora, tem que encarar cada um como uma obra, né, separada, realmente. Sim. Um bebe bastante do outro, mas Exato. não tem e como. por mais que você falou igual, é uma fanfic e tal. Porque tem fanfic boa e tem a criança amaldiçoada. Então, assim, vai de gosto, né? Não tem jeito. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tudo bem. Mas vamos pro filme, então, né? Afinal, a gente tá aqui pra isso, a gente assistiu os dois e a gente quer analisar um pouquinho a nossa experiência de assistir, que já dá pra adiantar que foi muito positiva. Uma que a expectativa tava um pouco baixa, porque a gente não conhecia muito, e geralmente coisas que tem um hype muito alto, a gente fica com o pé atrás, né? Porque se tem um fandom grande, o fandom é o reino dos fãs, né? Se tem um reino de fãs muito grande, às vezes as opiniões ficam contaminadas, porque as pessoas são muito passionais ao ver a sua obra e é difícil de achar defeitos. Então a gente foi com esse pé atrás, teve contato com o primeiro filme, se surpreendeu positivamente, né? Bom, a história do Wicked, ela é sobre a história da Bruxa Amada Oeste, que tá no livro do Mágico de Oz. No livro do Mágico de Oz tem a Bruxa Amada Oeste, a Bruxa Amada Leste, a Bruxa Amada Oeste e tem a Bruxa Boa do Norte, que no caso aqui seria a Glinda. Não, mas não é uma pra cada ponto cardeal? Você falou a Bruxa Má do Oeste, as más são do Leste e do Oeste, as boas do Norte e do Sul. É, isso. E aí, a Bruxa Boa do Norte é a Glinda e a Bruxa Má do Oeste é a Elphaba, que não tinha nome no livro e agora ela tem nome. Então, qual que é a história? É muito legal porque quando começa o Wicked, começa falando da morte da Bruxa Má do Oeste. E no livro do Mágico de Oz, no filme, na história, todo mundo sabe que acontece a morte da Bruxa Má do Oeste. E aí, no meio do anúncio, good news, she's dead, chega uma criança e fala assim, mas Glinda, porque a Glinda tá dando um anúncio, né? Ela sempre foi má? Por que o mal existe? Por que ela era bruxa? Por que ela era má? E foi essa a pergunta que o próprio Gregory Maguire tentou responder escrevendo o livro, né? Sim. E aí o filme escorre dentro disso, né? Falando sobre a infância da Elphaba, como foi. E aí tem uma outra pergunta. E você conhecia a... Eu ouvi dizer que você era amiga, que vocês eram amigas, né? E daí ela fala, sim. Aí todo mundo faz, como, né? Vocês eram amigas. E ela não, ela passou pelo meu caminho. Nós éramos conhecidas. Nossos caminhos se cruzaram. Então conta sobre a relação das duas, da Glinda e da Elphaba. Essa relação é meio que o coração da história mesmo, né? E através disso a gente vai entendendo se a Elphaba vai realmente se tornando mal ou não, ou se é todo um contexto por trás que faz as pessoas entenderem que ela é má. E aí, elas duas, inclusive, elas começam como rivais, e é muito engraçado a música que elas estão, uma falando mal da outra e tal, uma tá escrevendo a carta pro pai e pra mãe, a outra também tá escrevendo a carta, e é muito bom como a Ariana Grande, gente, ela brilha demais no filme. Como ela tá descrevendo o relacionamento dela com a Elphaba, e a Elphaba só fala que ela é loira, né? É muito bom, é muito bom. E aí, depois, no final, elas desenvolvem uma amizade tão profunda e tão complexa. Eu acho que isso é o coração, né? É o plot, é a amizade das duas, como isso vai mostrando... E das motivações de porque cada uma agiu como agiu, né? E dependendo da perspectiva, você vê que a forma como a Elphaba tá agindo é totalmente mal. Mas não, mas por que ela tá agindo assim? E por que a Glinda também agia daquele jeito e tal, meio egoísta, meio mimada, e tudo tem a ver com a forma também de criação, a forma como as pessoas olhavam pra elas, a forma como elas viam o mundo, e é tão legal porque elas são dois opostos, se forem parar pra pensar. E quando uma vida toca na vida da outra, elas são transformadas. Um fato muito importante se mencionar é que a Elphaba tinha pele verde, muito diferente, totalmente diferente de todas as outras pessoas daquele reino que eram todos brancos, tinha até pessoas de pele negra, mas verde não tinha ninguém. Então ela chega lá chamando atenção, assustando, e é assim que meio que começa o filme, né? Ela chegando lá pra estudar na universidade e sendo vista como alguém muito diferente. Só que ela já cresceu nessa realidade, sabendo que ela era diferente. Ela já começa a responder, né? Não comi alface, eu não comi grama quando criança, eu não tô enjoada. Eu sempre fui assim. E aí a gente já começa a ver de cara a questão de como as pessoas passam a ser julgadas pela simples cor da pele. A primeira vez que eu assisti o filme, eu falei, tá todo um hype em cima da Cynthia Erivo, que ela tá muito bem. E aí eu fui assistindo, assim, eu falei, ela parece tão insegura, a forma como ela fala, não parece essa atriz tão forte. Aí, conforme foi desenvolvendo o filme, e ele foi amadurecendo melhor na minha cabeça, eu falei, cara, ela destruiu. Arrebenta. Porque é exatamente isso, sabe? Dela foi criada, porque assim, o filme volta no passado, né? A Glinda começa falando da morte dela, e aí volta no passado e contando a infância dela. Então, assim, a concepção dela foi completamente errada. Quando ela nasceu, o pai teve ojeriza dela, ela foi criada
por um animal, um urso que falava, que tinha... Até então, tinha o mesmo patamar que um ser humano, né? Os animais nessa época. E ela foi criada pela Dulce Bear, foi criada como separada da família, completamente separada. Você vê que o pai não teve amor nenhum. Então, assim, eu acho que ela via não somente a cor da pele dela como algo ruim, mas como todos os poderes que ela tinha associado a algo ruim. Então, ela se negou por muito tempo. Ela era uma mulher que ela não sabia o que era bom pra ela. Então, ela sempre ouviu a vida inteira de que é errado. E ela sentia culpa de muita coisa também, né? A gente vê que ela se culpava por coisas que aconteceram simplesmente por ela existir, sem ela ter feito nada. Porque ela nasceu verde, algumas coisas foram geradas, a irmã dela nasce aleijada, porque o pai fez a mãe tomar um chá de papoula lá durante toda a gravidez dela, ela nasce antes, mal formada e tal, e nasce aleijada, e a Elphaba se sente culpada por isso, porque a mãe tomou o chá porque ela era verde, sabe? E essa primeira apresentação dela na universidade tem muito a ver também como pessoas negras são criadas já preparadas para enfrentar o mundo, né? Já com respostas prontas para poder se relacionar com as pessoas, né? Então ela fala, eu sei que você vai pensar isso, sei que vai pensar isso, mas já tem resposta para isso. Então ela meio que é criada com uma casca grossa para poder enfrentar, mas mesmo assim nunca vai ser fácil, né? Viver numa sociedade que não te aceita. E até o afastamento das pessoas, né? As pessoas veem, dão um gritinho e se afastam. É uma crítica muito grande a muita coisa. Todas as rejeições que as minorias sofrem, sejam negros, sejam os estrangeiros, quando não são recebidos em seus países. Tem a questão dos autistas também, né? Que são diferentes do aceitável pela sociedade. Não, ali na figura da Elphaba você consegue encaixar um monte de coisa, né, amor? Pode mulheres. Colocar... Sim, mulheres, a comunidade LGBT. Sim. De acordo com a sua cosmovisão, cara, não tem como você não ver essas coisas, sabe? É muito forte. Eu perguntei pra Carol, né? A Carol é a esposa do Fernando. Eu falei, qual que é a música mais favorita do Fernando? Aí ela falou, ele gosta da Wizard and I. E essa música, a primeira vez que ela aparece na história, ela é uma música alegre, bonita, ela é toda... Mas dá uma tristeza tão grande quando você ouve essa música, porque o Mágico de Oz, ele pode conceder... Ele tem o mito, né? De que ele pode conceder os desejos do seu coração. E ela queria mudar a cor da pele dela. E aí ela não só queria mudar a cor da pele dela, mas ela queria sair das sombras, ela queria ser ovacionada com palmas, ela queria ser alguém importante, ela queria pertencer a um grupo. E ela fala que tudo isso vai acontecer quando ela conheceu o Wizard, sabe? Mas você acha que ela queria mudar a cor da pele dela? Eu não entendi isso. Acho que Tanto não, que a não. Glinda, quando fala, eu posso resolver seu problema, ela não vê com bons olhos, sabe? Isso é problema pra você, eu ter essa cor? Eu acho que ela não tinha essa pretensão de mudar a cor da pele. Eu acho que ela já era resolvida com isso, mas ela queria ser aceita, isso sim. E eu gosto da Wizard and I, que ele também tem uma vírgula que ela fala da celebração que ela gostaria de ver, né? E veio uma celebração em Oz por causa dela. E teve uma celebração por causa dela, mas não pelo motivo que ela queria, né? O pessoal tava comemorando a morte dela, né? Eu gosto muito dessa música de apresentação dela. E o paralelo que essa música faz com o final, com Defying Gravity, nossa, eu não sei. Eu ouvi pouquíssimas, na verdade, acho que eu não ouvi ninguém falando desse paralelo, tá muito mais na minha cabeça. Mas pra mim tem um paralelo muito grande que eu falei pro Paulinho. Eu parei o filme, a gente assistiu de novo a parte 1, antes de assistir a parte 2, eu parei e falei, tá vendo como encaixa com Wizard and I? No Wizard and I tem os desejos dela, de como ela quer sair da sombra, como ela quer ser ovacionada, como ela quer ser valorizada, sabe? Por ela mesma, ela quer ser valorizada. E aí quando chega no Defying Gravity, ela tem que renunciar a muita coisa pra poder se aceitar quem ela realmente é. E defendendo mais uma vez a música que eu gosto, a parte do Unlimited, essas notas, o Stephen Schwartz, ele fez conversar com o Somewhere Over the Rainbow, né? A melodia. São as mesmas primeiras 7 notas, ou 6 notas. Que acho que não pode ser 7 porque isso não é plágio, mas ele vai, ele conversa ali direitinho, a melodia é a mesma, né? Então, que legal. É muito incrível, cara. Outra coisa da realidade, tanto do Mágico de Oz quanto aqui do Wicked, é que os animais falam, como a Adri já adiantou, ela foi criada por uma ursa e tal, e os animais eram parte da sociedade, conviviam, eram professores da universidade, estavam todos muito bem integrados. E a gente vê que pouco a pouco, aquele que seria o grande libertador ou o grande governante sobre o qual todos estavam, começa a colocar na cabeça das pessoas a ideia de que os animais não deveriam estar junto com as pessoas. É que até então a gente não sabe quem tá colocando essas ideias. Existem, assim, uma história no ar de que os animais são vilões, de que eles estão desaparecendo, eles estão perdendo a voz, e é melhor, inclusive, não ter nem professor na universidade dando aula mais. E você vê que eles estão sendo aprisionados, mas até então ninguém sabe o que tá por trás de tudo isso, né? E a nossa personagem principal, a Elphaba, ela tem compaixão pela causa
dos animais, porque ela foi criada por um animal e ela também entende que os animais são diferentes. E ela falou, mas por que que o diferente não pode ser diferente, né? Por que que eles têm que ser exilados? E é muito claro isso, sabe? E a gente trouxe de volta, nesse momento, o raciocínio que a gente teve contato com ele no livro 1984. Quando você tem um grande vilão, as pessoas se unem e encontram um senso comum para lutar contra aquele vilão. E a gente vê que os animais, nesse momento, estão sendo colocados como vilões e as pessoas passam a ser mais facilmente manipuladas quando, para chegar naquele objetivo, elas vão ser unidas e vão ouvir um comandante superior que dê as ordens para ela para enfrentar aquele problema, né? Então... É que só existe um salvador se tem um perigo, né? É. Então, assim, se eu quero ser um salvador, eu tenho que criar um perigo, porque daí eu salvo todo mundo do perigo. Isso também é um paralelo com as muitas vezes que a raça humana tentou colocar outros humanos como vilões para poder conseguir seus objetivos, né? E isso passa pelo nazismo, pelo fascismo. Sempre quando a gente se coloca assim, nós aqui e eles lá, e nós juntos venceremos eles, a gente vive um pouquinho disso, né? De como nós nos colocamos num patamar de superioridade para poder reprimir os que estão, de certa forma, em minoria ou com menos capacidade de lutar contra nós, né? A segunda parte de Wicked começa com os animais montando o tijolinho e pra mim, cara, aquilo é muito relacionado com o campo de concentração, sabe? Os animais que ali eram professores, que eram enfermeiros, que eram açougueiros, sei lá o quê, né? Intelectuais, poetas, estavam sendo forçados a apanhando, construir aquela civilização, e trabalhando até quase morrer. Você via que os animais caíam ali e morriam. E quem que tava, né, em prol da causa dos animais era a Elphaba. Ela tinha uma coisa boa pra fazer pelos animais, ela tava libertando os animais, mas ela tava sendo punida por isso, né? É, porque você, nem sempre que você fizer o bem, você vai ser bem visto. Você vai prejudicar pessoas que têm interesses atrás daquela opressão. Então tem muita gente que morreu tentando fazer o certo. Muita gente que morreu tentando fazer o certo. Então você vai enfrentar esses problemas. E a gente vê isso sendo ilustrado no filme também. Eu queria só voltar na primeira parte do filme também, que eu não queria deixar de falar. Eu anotei uns pontos aqui que eu gostaria de que a gente não perdesse. E o primeiro ponto que eu anotei aqui tá muito vinculado com o segundo ponto. O primeiro ponto foi a amizade e a segunda sobre preconceito e aceitação. Com relação à amizade, quando eu assisti a primeira parte, eu falei, gente, essa Glinda, por que as pessoas vão de rosa no cinema? Eu não aguento essa Glinda. Ela é insuportável. Na verdade, ela é muito cheia de si, né? Apesar de que ela é maravilhosa, gente. Eu adoro quando ela fala assim, ela tá despedindo dos pais. Eles vão sentir tanto a minha falta, assim. Tipo, é tudo sobre ela, né? Ela é o centro engraçado. Sempre, a mais importante. É você percebe bom. que ela é a única que não usa uniforme na escola, né? Tá todo mundo de uniforme. Ela tá lá com os vestidinhos rosas dela. E ela tem uma suíte só pra ela, pra estar na universidade. E aí é muito bom, porque quando a Madame Morrible precisa de alguém, né, pra dividir o quarto, e aí quando a Elphaba entra no quarto, porque daí a Elphaba vai dividir quarto com ela, a Elphaba olha e tem uma caminha no cantinho pra ela, e o resto do quarto tudo pra ela. E ela deixa um bilhetinho em cima da cama, né? E como se ela tivesse fazendo uma grande boa ação pra Elphaba, né? E é engraçado porque daí a Elphaba entra e fala, nossa, você acha justo isso? E ela, não é! É verdade, eu não acho justo não, porque eu tinha pegado uma suíte só pra mim. E agora eu vou ter que dividir. Sou obrigado a dividir com você. Depois eu fui entendendo a Glinda também. Assim como a gente entende a Elphaba, que ela foi criada sem amor, foi criada sem saber quem ela era, se o que ela fazia era certo ou errado, os poderes dela, tudo, que ela se sentia toda errada no mundo que ela pertencia, né? Que na verdade ela não pertencia, mais ou menos. E a Glinda foi completamente ao contrário, né? O mundo era todo pra ela, ela tinha tudo, ela era incrível, é linda, todo mundo falava pra ela que ela era maravilhosa e tal. Então ela cresceu achando que era tudo isso, né? Então foi muito chocante, assim, de ver, por exemplo, que tinha coisas que a Glinda fazia e que você olhava e você fala, nossa, eu acho que ela fez isso em prol da outra pessoa. Não, mas ela não fez em prol da outra pessoa, ela fez em prol dela mesma. Mas aí tem uma cena, cara, que eu fiquei com dúvida. Eu assisti 3 vezes o primeiro, e agora eu fiquei com dúvida se ela fez em prol de outra pessoa ou em prol dela mesmo, sabe? Que é a cena na boate, porque daí elas vão pra uma boate, o Fiero aparece, daqui a pouco a gente fala do Fiero também, deturpando muitos conhecimentos de todo mundo lá, muitas ideias da universidade, e aí eles estão lá na boate, e aí a Elphaba aparece, sozinha, toda de preto, com um chapéu pontudo, que a Glinda tinha dado pra fazer uma
uma sacanagem com ela, uma traquinagem com ela. E ela começa a dançar e você vê que as pessoas estão rindo dela, estão se afastando dela. E ela tá sendo humilhada lá. E é muito triste, sabe? Pra mim, essa parte é muito emocionante no filme, porque a Glinda resolveu acompanhar a Elphaba na sua dança. É como se, não a própria Glinda que tá acompanhando ela, mas como se, olha, agora a gente como escola tá te aceitando. A gente como sociedade te aceita com todas as suas diferenças, com a sua dança esquisita, com a sua roupa esquisita. Também, né? E toda esquisita. Sim, E eu li que o choro da Cynthia Erivo, que é a atriz, quando abraça, ela diz que é real. É muito real. Do tipo, cara, é muito complicado a gente ser aceita nesse mundo, sabe? E a própria preparação, acho que dessa cena foi... A Ariana deu uma entrevista que ela não quis aprender a coreografia. Ela não viu como era a coreografia que fizeram pra Elphaba. Então ela, naquele momento, tava interagindo com ela e aprendendo junto. E aqueles movimentos foram todos orgânicos em cima do que já tava pré-estabelecido da coreografia. E o choro veio de aceitação, de realmente de estar ali. Cynthia falou que foi uma das cenas mais difíceis, né, de gravar. E depois ela abraça a Cynthia, né? E fala, it's okay, it's okay. Esse it's okay não tava no script. E não tava então. No script, né? E aí isso mostra, cara, eu acho isso pra mim tem muito a ver com a essência do filme também, sabe? A amizade delas, que elas mesmo sendo tão diferentes, uma entrando no mundo da outra faz muita diferença, sabe? Por exemplo, a Glinda não precisava ter feito aquilo, mas a diferença que ela fez na vida da Elphaba, entrando no mundo dela, e aí eu olhei e falei, não, realmente vale a pena ir de rosa no cinema também. Tudo bem, tem que assistir a segunda parte, né? E os dois filmes tem que encarar como um filme só. As pessoas estão discutindo muito, assim, o segundo filme não é tão bom quanto o primeiro. É claro, porque o primeiro é o diferente. O segundo vai continuar a história do primeiro. Tem muita reprise de música, inclusive, né? E algumas reprises que mudam. Eles cantam a mesma música, mas em outro contexto. Você fala, nossa, agora essa música faz outro sentido nesse contexto. Ou às vezes uma palavrinha que muda do Unlimited para I am limited. Gente, a gente tá falando os termos em inglês, né? Que a gente é babaca não, mas é porque aqui a gente não assistiu em português, tá? A gente assistiu em inglês, tá por isso. Tudo certo. Então o segundo, não dá pra criticar o segundo tentando ver ele independente do primeiro. Tem que ver como um filme só mesmo, como no teatro que tem aquele interlúdio, né? Aquele descanso entre o primeiro e o segundo ato. Só que esse descanso foi de 1 ano entre ver o primeiro e o segundo, mas quem vai ver em casa às vezes pode ver os dois da sequência, se bem que vai ter que separar mais de 5 horas aí de dedicação, mas dá pra ver como um filme só e como eles se encaixam mesmo, como eles estão muito conectados, né? Eu vi uma crítica de uma pessoa falando, eu gostei muito do primeiro, porque o primeiro ele sozinho funciona muito bem, tem muitas músicas, as melhores músicas estão no primeiro ato, ele é todo redondo, ele é engraçado, ele é criativo e tal. Já o segundo ele é mais triste, ele é sombrio, não tem tanta música diferente. Eu falei, gente, é claro que ele é triste e sombrio. É onde a história vai desenvolver, ele tem que ser triste e sombrio, porque os animais estão presos, acontece um monte de coisa, sabe? E a questão da produção, gente, é uma coisa inacreditável, assim. Eu gostei da história, gostei dos paralelos, gostei da parte emocional, de como a partir dele dá pra discutir até com os nossos filhos alguns temas bem atuais nos dias de hoje, mas eu confesso que eu fico muito mais preso na capacidade de design de produção que eles têm pra fazer um trabalho como esse. Eu fico vendo cada detalhezinho, eu falo, caramba, mano, porque o que eu gostei muito desse filme é que ele não foi contracenado no fundo azul ou verde, não podia ser verde porque ela era verde, tinha que ser fundo azul, mas enfim, não foi feito assim, a maioria dos cenários foi realmente construído e você sente o peso das coisas, né? Você sente que eles estão naquele lugar. Tudo bem, eles plantaram, né, um jardim de não sei quantas tulipas e tal, tudo bem, quando você olha de cima assim, você sabe que lá no final é construído digitalmente, só a primeira parte que é tulipas de verdade, mas o esmero que eles tiveram pra fazer esse trabalho, isso é o que eu valorizo muito, assim, claro, tem que ter muito dinheiro além de esmero, mas tem gente que tem muito dinheiro e não consegue chegar nesse nível de qualidade. Então quando você vê um musical sendo aplicado na tela, você espera que não seja o teatro sendo filmado, que isso expanda pra todas as possibilidades do cinema, e você vê aquelas danças de plano aberto, assim, você fala, caramba, mano, como que eles conseguiram fazer isso? A cena da biblioteca, nossa, Dance Through Life, cara, é incrível. Isso é num plano fechado e tal, né, que também é muito legal, porque a biblioteca gira, mas quando você tá no ambiente externo também, é impressionante como eles conseguem fazer isso. Eu sempre fico pensando como o ser humano consegue chegar nesse nível de excelência, de capacidade pra fazer algo tão bem feito. Isso me prende muito e faz eu gostar mais do filme ainda, até do que da parte sentimental que envolve, né? A gente viu muitos filmes que o CGI acaba atrapalhando, porque você fica muito mais percebendo de tipo, nossa, isso aqui tá muito falso, sabe? E acaba te tirando da própria história, né? E acaba realmente atrapalhando a sua experiência. O fato de ter muito efeito prático nesse filme, ele meio que deixa você focar na história e você não ficar prestando
atenção nesses detalhes. Isso realmente faz toda a diferença. E é doido porque, claro, né? É uma comparação muito injusta, porque o filme do Mágico de Oz é 1939. Mas você vê a Bruxa Verde ali, você vê que é muito claro uma maquiagem. Agora, você vê a Elphaba agora, é uma pele. É muito louco isso, cara. Ela tem uma pele eu ficava verde. muito preocupado quando alguém abraçava ela ou pegava na mão, da tinta sair na mão da outra pessoa, né? Eu falei, e agora, como que eles vão fazer isso? Mas são 100 anos de evolução de maquiagem, né? Aqui um recadinho do momento da edição pra vocês. A partir de agora, nesses últimos 10 minutos de episódio, a gente vai dar um pouquinho mais de spoiler do filme e também do Mágico de Oz. Não é nada que vai comprometer a sua experiência, mas se você é sensível pra spoiler, talvez seja o momento de você deixar de ouvir. A gente não conta o final do filme, evita de dar alguns spoilers maiores, mas a gente vai desenvolver um pouquinho mais a trama pra entrar em alguns temas que a gente quer falar, então fique por sua conta e risco. Queria falar mais uma coisa, assim, sobre a grande pergunta do mal, né? Porque, assim, tá todo mundo lá contando a história da Elphaba na universidade. Chega o Fiyero, que é maravilhoso, chega no seu cavalo do Bridgerton, que ele é o mesmo cavalo que ele usa em Bridgerton, e aí chega lá, cavalgando tudo direitinho, todo maravilhoso, cantando, levando o pessoal pra boate. E ele se apaixona, né? Claramente, é muito óbvio que ele vai se apaixonar pelas meninas. Enfim, não vou dar spoiler por quem ele se apaixona. E aí, a gente vai entendendo, tá, mas espera, a Elphaba ainda não tá virando do mal. Essa causa dos animais é legal. Eu também fácil entraria nessa causa aí. Eu também queria salvar esse leãozinho. Eu também faria isso, Mas aí o que acontece? A Madame Morrible, que é a maga professora da Universidade de X, ela tá lá. Eu tenho uma teoria sobre isso, hein, Fernando? Não vi em lugar nenhum. Mas a minha teoria é o quê? Essa Madame Morrible é uma professora de mágica da universidade e ela conhece o Mágico de Oz. E ela fala pra Elphaba, olha, eu não sou professora de todo mundo. Ela fala isso pra Glinda também. Eu só venho dar aula quando tem um aluno especial pra mim. E aí eu dou aula pra ele. E ela fala assim, e um dia você vai estar na frente do Mágico de Oz e você poderá ser assistente dele. E ela fica toda emocionada. Não, mas calma, não fica nervosa não. Eu mesma já fiz um teste pro Mágico de Oz. Então qual que é a minha teoria? Minha teoria é que a Madame Morrible, ela chega no mágico lá atrás, na sua juventude, adolescência, sei lá o que, adulta, e ela faz o teste pra poder ler o livro mágico. E ela não consegue ler o livro mágico. E ela entra num acordo com o Mágico de Oz, monta a Universidade X, ou entra na Universidade X de alguma forma, porque ela não é diretora, não é dona nem nada. Por que você tá rindo, amor? Eu acho muito engraçado. Toda vez que a Adri fala, ela tava lá na Universidade X, parece que ela não tá querendo falar o nome da universidade. Tava lá na Universidade X, sabe? Com incógnita. O menino fala que é a Universidade do Twitter. Mas é X, é S-H-I-Z. X, né? Não X da letra X, como se não quisesse dizer o nome da universidade. Ou não soubesse, né? Mas o papel dela dentro da Universidade X é encontrar alguém que vai ler o livro. E que vai ser o assistente dele. A fanfic dentro da fanfic. Seu livro sai quando, Dri? Fanfic da Dri. Vai ser o prequel porque ela... Wicked. Não, dá pra gente lançar um filme só sobre a Madame Morrible. É um personagem que, assim, que ela é muito poderosa. Ela não teve tanto destaque. Inclusive, eu vi algumas críticas das pessoas falando de que a Madame Morrible devia ter mais destaque e tal. Tiraram algumas falas dela, porque ela não era... Muitas das frases que ela cantava, colocaram a Glinda cantando, ou o próprio Mágico também, então... Poxa, então, Michelle Yeoh, boa atriz, péssima cantora, podia ter posto ela é uma ótima atriz, né? Mas talvez por esse papel ela não tenha se encaixado tanto, assim, né? Ela foi contratada bem quando tava saindo aquele filme do... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então ela ganhou o Oscar, inclusive durante as filmagens ela recebeu o Oscar. Ela tava totalmente, né, no hype, então, mas não precisava, assim, podia ter colocado uma cantora mesmo por ali esse que lado. Nomes de peso já tinha, né, no elenco, mas... Imagina se colocar a Indina pra fazer a Madame Morrible. E aí, a minha teoria é essa, de que ela tava ali na Universidade X como olheira mesmo, buscando alguém que fosse poderoso o suficiente pra poder apoiar o Mágico de Oz. Mas aí, respondendo a pergunta do mal, né? Por que que a Elphaba, quando foi lá ser testada pelo mágico e tal, ela teoricamente vira a Bruxa Má do Oeste? Porque é ali que ela é batizada a Bruxa Má do Oeste. Até então, ela é a Elphaba, né?
Por mais que as pessoas tivessem fugindo dela, ela teve um período relativamente tranquilo quando a Glinda começou a dançar com ela na boate, por isso que eu falei que esse momento é importante. Porque ela foi aceita na universidade, né? Ela já tava ali no ciclo de amizade de todo mundo, acompanhando a irmã dela. Mas nesse momento você fala, cara, vai acontecer alguma coisa, né? Não vai acabar assim o filme, né? Não, A então... história não é sobre isso, então vai ter que ter um revés aí. E aí, pra mim, o pulo do gato foi quando o mágico pergunta pra ela também sobre o desejo dela, né? Os desejos dela. Porque a Glinda vai junto, né, de carona, e fala, mas qual que é o seu desejo? Qual que é o seu maior desejo, né? E aí ela quer lutar pela causa dos animais. E aí você vê que ela mudou, né? O coração dela mudou. De, não, eu não quero mais ser aceita, porque eu acho que isso eu consigo por mim, pelo que eu sou. Eu consigo ser aceita pela sociedade, eu não preciso mudar de cor, ou, sabe? Ela, de certa forma, ela mudou, mas ela mudou o que a Glinda tocou no coração dela, ela se abriu mais, começou a conversar mais com as pessoas, entender melhor quem ela era, e aí ela começou a fazer amizade com as pessoas, né? Mas aí você percebe que o mágico de Oz, na verdade, ele queria uma pessoa pra manipular e pra ter poder, igual a gente falou lá atrás, fazer, né? o que ele não conseguia fazer, né? Exato. Gente, se você tá reclamando desse spoiler, quem conhece a história do Mágico de Oz sabe que ele, na verdade, não é um mágico coisa nenhuma. Isso já foi contado há 125 anos, Sim. tá, gente? É, um spoiler de 125 anos. E ele precisava de alguém forte, mágico, poderoso, que lesse um livro de magia muito poderoso que ele tinha lá, pra poder o quê? Subjugar, pra ter todo mundo na mão dele. Porque é um regime... Gente, é totalmente totalitarista. É um regime ali de ditadura. E aí, fica na minha cabeça, por que ela virou bruxa amada oeste? Porque o cara que tá no poder detém o quê? Todas as informações. Então, de novo, em 1984, ele começa a fazer folheto, a própria Madame Marrowbow começa a falar, a bruxa amada oeste, ela tem a pele verde que é do mal, ela quer matar vocês. Então é criado todo um lore aí, um mundo do mal de que ela é má e todo mundo acredita que ela é má, então agora ela é a bruxa amada oeste. Então as pessoas que estavam cantando pra ela quando ela chega no mundo de Oz, junto com a Glinda, inclusive é tão bonitinho quando aparece, né, as meninas da Broadway cantando ali também, é muito engraçadinho que você vê a Glinda nela ali, você vê a Elphaba na Indina também, e aí ela ali, ela tá fazendo as unhas, tá sendo super bem recebida, bem amiga, e aí todo mundo se volta contra por causa das notícias, porque até então ele é um cara incontestável, ele é irrepreensível, então aí as pessoas ficam assim, não gente, ela é a bruxa amada oeste agora, então aí fica essa pergunta, né, ela realmente é má ou é a manipulação? A maldade tá nos olhos de quem vê, né? A gente tem que entender as perspectivas, né? As motivações de todo mundo, né? Que às vezes, aos seus olhos, ela tá sendo uma coisa, mas se você for entender, sentar e olhar e conversar com a pessoa, às vezes você sabe as motivações dela, não é bem assim. E né? não é então, bem assim. E tudo isso gira em torno desse poder e da corrupção que o Mágico de Oz tinha, né? E aí você fica assim, são narrativas totalmente manipuladas por ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas narrativas que chegam até a gente. E é muito legal como o Wicked, isso vai despertando na gente. Fala, cara, pera, como assim, né? Então, o filme que eu assisti lá atrás, em 1939. Não, não assisti em 1939. Assistiu, Mas assim, a bruxa amada oeste não é bruxa? Não é má? Sabe assim? É só uma você mudança fica... de perspectiva, né, gente? Por isso que às vezes incomodou muita gente, assim, peraí, não existe mal mais agora. Todo mundo tem sua justificativa aceitável. Isso pode ser uma crítica válida também, mas é só uma reimaginação de uma história, pensando sob outra perspectiva, tentando reverter um pouquinho alguns conceitos pra gente poder ver por um outro lado. Uma fanfic muito bem escrita. Não, e até com relação à aceitação sua, né? O que você vai aceitar do governo que tá, das notícias, ou o que você vai investigar, ou o que você vai mudar. Por isso que eu falo que eu faço o paralelo com Defying Gravity, porque na primeira parte, quando ela canta Wizard and I, ela quer ser tudo, ela quer ter brilho e tudo isso. E aí o mágico fala, não, você pode ter tudo isso tendo ao meu lado. Só que você tem que fechar os olhos pro que tá acontecendo com os animais, você tem que fechar os olhos pro poder que eu tô manipulando aqui, você tem que fechar os olhos pra tudo isso. E a Glinda chega pra ela e fala assim, mas você não quer mais isso? E aí ela fala assim, eu não quero. Não, espera, eu não posso querer. A música fala, né? E aí ela fala que ela, na verdade, agora ela quer desafiar a gravidade. E a gravidade, nesse sentido, é ir contra tudo que, teoricamente, seria natural. Ô, Fernando, você como fã do musical, qual que é o saldo final dos dois filmes pra você? Acho bom, eu gostei sim das adaptações que foram feitas. O musical só tem, acho que
que 1h30, trabalhando ali 2 horas de musical. Nossa, é menor que o primeiro filme. Tem muita coisa que eles conseguiram expandir, realmente, de cenas, de diálogos, que no musical às vezes é uma fala, eles conseguiram expandir pra mais. Uma cena inteira, né? Deu muito mais profundidade pra história. Então tem muita coisa que eles conseguiram explorar que no musical não tiveram tanto espaço. Então eu acho que sim, o saldo é positivo, é uma adaptação que foi muito bem feita, demorou muito pra sair, passou realmente na mão de muita gente, mas acho que na mão de pessoas certas eles fizeram acontecer e contaram a história realmente com todos esses viés de racismo, de autoritarismo que a história pedia, e o peso acho que foi muito bem colocado e muito bem escrito, dirigido, produzido. Eu acredito que o salto sim foi positivo, tiveram várias indicações ao Oscar na primeira, deve repetir aí na segunda também. Design de produção tem que ganhar. Tem que. E gente, estamos lendo O Mágico de Oz no próximo literário ainda nesse ano. Nós estaremos aqui falando sobre ele, a nossa experiência de ler. Venha preparar um livro rapidinho de ler, venha com a gente aqui pra gente poder conversar sobre Mágico de Oz e permanecer um pouquinho mais nesse universo, né? Que afinal tem muita coisa ainda pra explorar, quem é fã vai atrás de tudo que existe aí. A gente fica, né, pra poder consumir outras coisas, a gente, enfim, abre espaço pra outras possibilidades também, mas a gente tá gostando muito de viver essa experiência aqui em 2025. Sim, faça um favor você mesmo, coloca a trilha sonora aí do Wicked pra ouvir, porque tá incrível. A gente não pode pôr no fundo, senão o Spotify barra a gente, então mas procurem aí. Vamos cantar nos então. Cantar a gente pode, Valeu, Fernando, obrigado. Se der, você volta no Pô, nem falei do Fieiro aí, ó, fica aí. Não dá tempo mais, temos que ir. Se der, você volta, Fernando, senão a Carol volta. Um dos dois vai estar aqui pra falar do Mágico de Oz aqui no Literário. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Adri. Obrigado, gente.